Médico não tem realmente, como você falou bem, não tem essa educação de ser um empresário, saber entender como uma empresa, como um branding, como uma marca e como tirar isso do papel. Mas no final das contas, e agora muito de verdade, o ganho principal não está só no meu ganho empresarial. O meu cliente fica melhor servido. Eu me motivo por duas coisas. A primeira delas é que se dá para fazer, dá para melhorar, faça. E a outra coisa é o que eu falo na mentoria, que é o meu propósito enquanto mentor, dar voz aos bons. Quais são os seus próximos passos com a clínica nova? O que você está se desafiando hoje no teu negócio? Essa frase, talvez essa é a frase do ano. A sua procrastinação é o alívio de alguém. Seja bem-vindo a mais um Onboarding Podcast e hoje você viu que a parada tá diferente. Primeiro que, nos cortes aí você já viu que as declarações foram muito impactantes. Fora que eu também acho o cara muito bonito. Isso já ajuda pra caramba já também nas views. Mas, antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero já que você se inscreva no canal, porque ajuda muito o nosso trabalho e também ajuda a distribuir esse conteúdo para outras pessoas e você vai receber toda semana notificação de episódio novo para melhorar o teu negócio, para melhorar você como profissional e, claro, os seus resultados. Então, se inscreva no canal. Na descrição está todos os Instagrams que você precisa seguir, o meu, do convidado, enfim. Vai lá e já começa a seguir a gente. Sem mais delongas, Dr. Antônio Mello. Tudo bem? Como é que você tá? Prazer demais estar aqui. Obrigado. Eu não é demagogia, mas bonito pra caramba, então. Obrigado. Doutor, posso chamar doutor? Claro. Vai parecer que eu tô numa consulta agora aqui, né? Fique à vontade. Eu vi tua palestra no evento do SDW, do Marcel e da Lara, que eles fizeram antes do SDW, fizeram ali uma rodada de palestras. Ouvi muito da tua palestra ali, fiquei muito intrigado. Por quê? Você é médico e geralmente, acho que como toda profissão que vai na faculdade, o psicólogo, o médico, eles não ensinam como a gente tem que empreender. E acaba meio que ficando naquele teto ou naquela vida de, tenho consulta, tenho que atender o paciente e faço a minha renda. E tu trouxe um conceito ali muito de ecossistema, você começou a pensar fora da caixa. E eu quero te ouvir, como é que você teve essa iluminação, vamos dizer assim, de falar, não dá mais o conceito padrão, eu preciso buscar coisas novas. Como é que surgiu isso? Bom, prazer estar aqui. Eu já faço a pergunta, já me perdoa. Mas é um prazer gigante, de verdade. Legal, fico feliz. A gente sentou junto lá, teve uma empatia, aquela coisa de energia, na hora já sente que a gente, muito igual, muito parecido, pensa Legal. Parecido. Obrigado. Vamos lá. Médico não tem realmente, como você falou bem, não tem essa educação de ser um empresário, saber entender como uma empresa, como um branding, como uma marca e como tirar isso do papel. Uhum. Como que nós chegamos nessa questão do montar o ecossistema? Uma história bem rápida, na evolução que eu tive para chegar onde eu cheguei hoje. Na minha carreira médica, teve altos e baixos, tive que me reconstruir em um momento, tive que começar do zero, depois já ser professor de cirurgia plástica, ter consolidado um consultório em Belo Horizonte, tive que começar do zero aqui. Tá? Então, isso foi com uma questão de saúde na família, me trouxe muito rápido para Ribeirão, assim, de um dia para o outro. Minha esposa estava grávida de 8 meses, chegamos em Ribeirão, minha primeira filha nasceu um mês depois. Tá? Nossa. Isso o que fez para mim? Eu estou resumindo 30 anos em um minuto. Mas isso me deu uma claridade de que eu precisava buscar acelerar o meu processo de retomada daquilo que eu já tinha. Porque aqui eu tive que começar de novo. Comprei um esteto, fui dar plantão de porta, fui bater nas portas que eu já dava plantão na época da faculdade. Muita gente amiga me recebeu de braços abertos. Sou grato até hoje por eles. De vez em quando eu falo o nome deles nas minhas redes sociais, de gratidão mesmo. Uhum. Só que isso, eu já bebi daquela água, já sabia como era ter um consultório, já era professor de cirurgia plástica. Como é que eu acelero esse processo agora? Fui modelar empresários. Fui conhecer empresários da minha área que faziam o que faziam de uma maneira empresarial. Fui entrar em cursos, fui fazer uma série de coisas para ter uma visão de como que eu poderia fazer o meu negócio acelerar. Fui modelar também pessoas, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que eu gosto de fazer, é modelar pessoas que são de áreas que não são médicas. Conversar com um empresário que não é empresário médico. Te dá um insight, te resolve uma dor que às vezes você dentro da área médica ainda está com os olhos vendados para aquilo e você não vai conseguir enxergar. Uhum. Modelando, a gente conseguiu acelerar muito a empresa. A empresa teve um crescimento exponencial de 2020 para onde ela chegou hoje. A curva é realmente impressionante nos números que a gente fez. Em meio à pandemia. Em meio à pandemia.
A pandemia, de certa forma, ela foi, para as áreas de estética, ela foi uma coisa que depois passar daquele né, cuidado inicial, aquele surto inicial, aquele pico, né? Aquele pico, as pessoas passaram a se cuidar mais, olhar mais para elas, deixaram de viajar, deixaram de comprar um carro novo, não estava à disposição, então elas começaram a se olhar e começaram a resolver problemas, tanto emocionais quanto físicos, uma série de coisas. Então, a pandemia, depois de uma certa curva, para a gente, ela nos trouxe mais pacientes. Mas se não tivesse feito essa organização empresarial, não teria ido onde foi. Mas por que eu estou te contando todo esse preâmbulo aqui? Porque bate num teto. O teto qual é? A minha hora homem trabalhada. Então, assim, ou eu vou cobrar mais, que é uma coisa que a gente já vem fazendo e vem fazendo até hoje, aumentando a percepção de valor, aumentando a entrega. Uma coisa que eu falo muito para os meus mentorados é o seguinte: não adianta um belo marketing, um belo posicionamento, um belo setor de vendas se você não for o cara. Então, a gente parte de uma premissa que os mentorados todos estão alinhados, que são os melhores especialistas nas suas áreas, ou estão muito perto de ser, ou estão trabalhando muito para ser. Então, a parte da entrega médica tem que estar 100% alinhado. É o básico, né? É o básico. É o mínimo. Nós vamos dar os skills para as outras áreas que eles não têm, entendeu? Só que aí o teto é, ou eu vendo mais caro a minha hora, ou eu trabalho mais. E não era nenhuma das coisas que eu queria fazer. Porque se eu trabalhar muito, hoje eu opero mais ou menos 15 pacientes por mês. Se eu passar a operar 40, dá. É o mesmo nível de entrega? Não. Não é o mesmo carinho, não é o mesmo cuidado, não é o mesmo nível de atenção, não é o mesmo cuidado, até no mesmo intraoperatório, entendeu? Então, a ideia não é aumentar o número de cirurgias. Cobrar mais caro, como ele disse, a gente vem fazendo. É uma coisa que a gente está atento aos números da clínica, a gente vem. Quando eu coloquei uma máquina nova, agreguei valor, o serviço de concierge melhorou, estou entregando mais para a minha paciente, estou entregando mais resultado para ela vai ter uma percepção de valor diferente e eu vou me balizar por essa percepção de valor. Então, eu bati num teto. E aí que veio a questão. E aí Flávio Augusto, Joel J, outras pessoas, aquela coisa de estar na roda, abriu a cabeça, cara, então eu tenho que sair do eu empresa, da minha empresa, e começar a pensar em ter outras empresas. Para ter outras empresas, como é que funciona? Eu, que estou fazendo isso, formei em 2005, entrei na faculdade em 2000, estou há 26 anos nesse nicho, como é que eu vou ter outras empresas? Porque montar uma paleta mexicana não é o meu core, não é por aí, entendeu? Então, eu fui começar a ver como é que eu faria para montar outras empresas ou colocar outras empresas ligadas à minha que vão potencializar o meu negócio, vão aumentar a minha fonte de renda, vão ser meus motores 2, 3, 4 e 5 dentro do meu ecossistema. E aí começa a ter um monte de capilaridade. Então, é daí por isso que surgiu a ideia de ecossistema. Vem dar uma aceleração no crescimento, otimizar o que eu posso fazer enquanto empresário numa educação contínua. Hoje, minha meta esse ano é ler um livro por semana. Ela virou para mim, minha esposa está aqui, virou para mim e falou assim... Um por semana? Ela falou assim, você tá decorando, você não está aprendendo. Eu falei, não, no final, no domingo eu resumo o que eu li, jogo no GPT e estou montando um arquivo. Eu vou ler um por semana em livros que estão conexionados Ela está aqui, né? Então posso confirmar, né? Tá fazendo. É isso aí, ó. Que isso. Então, assim, caramba, irmão, eu tenho que crescer. Sim. Entendeu? Para crescer, para os meus mentorados e para todas essas empresas que agora eu estou à frente. Entendeu? Então, a ideia desse ecossistema partiu disso. Legal. Eu lembro que eu fiz essa pergunta para você até em uma dos encontros que a gente teve e eu adorei tua resposta, que você falou assim, cara, um ecossistema, ele nasce da dor de um problema que eu resolvo. Ou seja, já existia uma dor, você resolveu essa dor, desse problema. Vai ter outra dor com essa resolução. E aí você começa a criar esse ecossistema. Isso foi intuitivo ou foi, de fato, estudando o mercado que você falou, eu vou seguir nessa linha para criar meu ecossistema? Teve alguém que falou isso, eu não vou lembrar agora quem que foi que deu esse insight. Não era bem exatamente isso, mas era uma coisa que foi dessa aula que eu assisti dele. Eu falei, cara, tá aí. Tá aí a resposta. É a dor dentro da dor. Vou buscar... Tem 4 pilares que eu acredito que são os 4 pilares para você conseguir desenvolver um ecossistema e começar a desenhá-lo. Esse é um deles, tá? Então, começando por esse. Qual é o jeito mais fácil, Vitor? Seguinte, cara, eu tenho um podcast, tá? Então, eu vou gravar um podcast. Gravei o podcast. O que eu vou precisar? Edição. Edição, distribuição, corte, copy. Aí eu vou precisar de alguém para gerenciar convidados.
Aí eu vou precisar, de repente, de um serviço de concierge, por exemplo, lá em São Paulo, meu podcast vai ser gravado lá. Eu tenho um motorista com carro blindado que vai buscar os convidados na casa dele. Então, assim, a partir do momento que eu resolvi uma dor, eu começo a desencadear outros problemas que são fáceis. Porque, assim, se o dinheiro está na dor, se o dinheiro está em você resolver a dor do seu cliente, quando você resolve uma dor e você desencadeia uma outra dor, se você conseguir também assisti-lo naqueles pontos, você vai começando a criar o seu ecossistema. Então, por exemplo, outro exemplo. A paciente ela quer ficar melhor na foto na praia porque ela quer uma cintura melhor, que ela tem uma gordura localizada. Essa é a dor dela. Tá? A lipoaspiração é o meio. Mas depois que ela faz a lipoaspiração, o que essa paciente vai precisar para chegar no ponto ótimo dela? Vai precisar de uma drenagem linfática bem feita por pelo menos 4 a 5 meses. Ela vai precisar de uma cinta modeladora. Ela foi com alguém no hospital e esse alguém está lá aguardando ela. Ele pode tomar um café, ele pode ser servido de alguma maneira. Ela vai precisar, de repente, de uma avaliação nutricional que vai indicá-la como é que agora ela ganha massa muscular, ela perde gordura para otimizar o resultado que ela teve. Ela vai precisar de um preparador físico que vai lidar com o corpo novo dela. Cara, vai longe. Ela vai precisar de uma costureira para ajustar a calça. Mas a tua cabeça funciona assim automaticamente? Eu tento ficar buscando isso. Ou você treinou isso? É claro que, assim, o jeito que eu enxergo hoje, o jeito que minha cabeça funciona para isso hoje, não é igual quando deu o estalo. Tá. Hoje ela está muito mais afiada para perceber essas coisas, entendeu? Então eu estou muito mais antenado. A própria Tabata, na conversa que a gente teve a semana passada, ela virou e falou assim, onde você vai? Então, tipo assim, porque tá cada hora, tá? Então tá mais afiado para isso. Fica arrumando solução para problemas que podem acontecer e ali você já vai desenhando o cenário. Eu vou desenhando o cenário e eu vou estudar se é uma coisa que vale a pena eu entrar ou não. Entendeu? Se é uma coisa que, poxa, não posso... Igual eu te falei agora, ela vai precisar de uma costureira. Você é sócio de uma costureira? Não. Faz sentido. Entendeu? Uhum. Mas ela vai precisar, de repente, fica difícil dela levantar da cama, que ela está operada. Então, ela tem uma poltrona que ela aperta um botão, a poltrona basicamente põe ela de pé. Existem serviços como esse. Posso fazer parcerias? E aí que vem o segundo pilar, né? Que um deles é identificador dentro da dor. E o segundo pilar é você ver qual o ganho que você pode ter com essas empresas parceiras. O ganho mais óbvio que todo mundo pensa é financeiro. Então, eu vou indicar a fisioterapeuta vai me pagar uma porcentagem, ou ela trabalha para mim e eu fico com parte desse lucro como se fosse uma empresa dentro da empresa. Esse é o ganho mais óbvio. Uhum. E nos serviços que são mais correlatos, mais perto do seu serviço core, fica mais fácil de fazer esse tipo de parceria. Agora, existem outros ganhos. Cara. Eu posso ter um ganho, por exemplo, de transferência de autoridade ou transferência de notoriedade. Eu posso fazer parceria com alguém que não necessariamente vai me gerar um capital de cara, mas ele vai conseguir fazer com que aquela rede de pessoas, uma outra empresa que fala com o meu mesmo ICP, o meu público-alvo, aquela rede de pessoas, se eu comunicar lá também, são as mesmas pessoas que consomem os mesmos produtos, eu só estou ampliando a minha notoriedade naquele assunto. Consequentemente, você está buscando o seu ICP. Eu estou buscando o meu ICP, ele vem para cá, ele vai ficar melhor servido, eu começo a criar um ecossistema de empresas que se correlacionam, o CAC vem mais barato, o lead vem mais qualificado, com o lead vem mais qualificado, eu tenho uma oferta maior de leads, eu posso cobrar mais caro e uma série de coisas que, entendeu? Então, o ganho ele é indireto. Aumento de margem. Exato. E outro ganho é a autoridade. Eu vou estar com o Joel quinta-feira da semana que vem. Entendeu? E aí, quando eu sento com o Joel vem falar comigo, a autoridade que ele tem transfere um pouco para mim e isso transfere para o meu ecossistema. Então, assim, tem vários ganhos, né, quando você cria esse ecossistema. Mas no final das contas, e agora muito de verdade, o ganho principal não está só no meu ganho empresarial. O meu cliente fica melhor servido. Entendeu? Se eu consigo filtrar e levar para quem faz a fisioterapia o mesmo grau de cultura e de exigência, de detalhe, de cuidado, porque um dos nossos pilares principais lá é essa individualidade, um cuidado, um acolhimento para cada um. Cada um se sente muito especial sendo tratado ali dentro, entendeu? Se a fisioterapia começa a entregar o mesmo resultado, o mesmo tratamento, se quem vai, a malha vai ter uma coisa parecida, se as outras empresas, esses outros produtos vão ter uma sinergia com esse meu branding e com essa parte cultural da minha empresa, cara, eu estou fazendo com que o meu cliente esteja cada vez mais bem servido. Para que ele vai buscar fora? Consequentemente, ele te transfere uma credibilidade muito grande também, porque em todo o processo, teoricamente,
desse teu ecossistema que você está inserido e ele está sendo servido, ele vai olhar para você e falar assim, cara, eu vou ali porque eu vou ser assistido de todas as maneiras possíveis. Ali tem uma assinatura. Sim. Ali tem alguém que está pautando isso. Ali tem um jeito de fazer. E aí, de novo, a gente não vende para todo mundo. Mas quem se identificar com aquele jeito, com aquele modo e der valor ao que eu valorizo e o que eu quero entregar, poxa, não tem por que ele procurar isso em outro lugar. Não tem como, e você vai, teoricamente, fidelizar ele para tanto te indicar ou fazer outros trabalhos com você. A clínica que a gente montou agora, né, que foi inaugurada agora no começo de 26, a gente saiu do nosso espaço de mais ou menos 380 metros quadrados para quase 1.500 metros quadrados. Tá? A gente fez uma pesquisa grande, uma pesquisa de mercado, que foi entrevistar pessoas, né? Entrevistou mais de 60 mulheres em Ribeirão Preto, que são os nossos ICPs, classificadas de maneiras diferentes, mas elas não sabiam que a pesquisa era minha. Tá? Então, a ideia da pesquisa é como que elas viam o mercado da beleza, o mercado do wellness, como é que... Aí, depois a pesquisa ia andando, ia perguntar sobre cirurgia plástica, o que faz, o que não faz, o que valoriza no médico, o que valoriza numa clínica. Então, para entender um panorama geral, basicamente um estudo de mercado onde está inserido. Né? O que a pesquisa falou muito, é que elas queriam como se fosse uma organização de tudo que elas têm que fazer, como se elas tivessem uma curadoria desse envelhecimento delas. A curadoria foi uma palavra que eu consegui colocar depois, não estava nela, mas elas queriam algum lugar de confiança, onde não necessariamente ela vai fazer uma plástica, Vitão, mas ela quer envelhecer com saúde, ela quer emagrecer com saúde, ela quer cuidar da parte estética. Então, a clínica foi montada para que a gente tenha agora um ecossistema dentro da clínica, com um dermato, um nutrólogo, tem até uma academia lá, que você tem uma esteira que você perde 1.000 calorias em meia hora, aparelhos que mantêm a massa muscular da paciente enquanto ela não pode malhar, que ela está em repouso pós-operatório, tratamento de lipedema. Nossa. Então, a gente criou uma série de produtos dentro da empresa, como se fossem microempresas dentro da própria empresa de cirurgia plástica, para que façam com que aquela paciente ela tenha mais coisa para ser ofertada para ela. Você coloca ela debaixo de um guarda-chuva que ela fica bem amparada, né? Exato. A ideia é essa. E vai resolvendo problemas. E isso nós estamos falando de uma coisa direta. Aí você tem coisas indiretas. Dentro do meu ecossistema hoje tem mentoria para médicos. Por quê? Porque eu percebi que tinha muita gente que queria saber mais, queria aprender, queria ver como foi feito. Tem muita mentoria hoje no mercado que é mentor de palco, entendeu? Sim. O cara nunca assinou uma carteira e está lá, né? O cara nunca foi de um plano de saúde, teve que chegar para a mulher e falar, cara, nós vamos sair do plano, porque agora eu vou atender só particular. Cara, isso é um frio na barriga de qualquer médico que tem que fazer isso. Eu fiz isso, entendeu? Então, assim, tem a mentoria para médicos. E aí, dentro da mentoria para médicos, agora tem o braço de palestras. Tem o livro que está sendo escrito, entendeu? Aí a gente abriu um fellow dentro da clínica, que agora o cirurgião plástico ele passa comigo 1 ano, e se ele for desenvolver lá dentro e der um match cultural, ele der uma entrega, aquilo que nós falamos no começo, alinhado à entrega técnica, aí ele entra para o time da clínica e vai ser uma das pessoas que vai poder operar lá os nossos pacientes, entendeu? E nesse sistema todo, vamos trazer para uma realidade sua que você deseja, acredito eu pela sua fala, é você ter um ganho financeiro com tudo isso, só que você ganhando mais tempo na sua vida como empresário. E não necessariamente você ficando na operação de, claro, tanto literal quanto do negócio. Mas você acaba tendo mais tempo porque, como médico, você ia bater num teto de, tantas cirurgias, tantas horas que eu estou vendendo, vai ser aquilo ali. Hoje não. Hoje você vai treinar pessoas, vai colocar profissionais ali que vão ter a mesma entrega que você. Consequentemente, você vai aproveitar mais o seu envelhecimento também. Aí nós vamos voltar para ela que ela acha que eu tenho menos tempo hoje que eu tinha antes. Ok. Mas mas você está desenhando algo para ter mais tempo, não que necessariamente nesse processo você tenha. Ou não? Aí eu já... briga de casal complicou. Não é isso. Não é, a visão não é ter mais tempo. É assim, ter tempo de qualidade. Tá valorizo muito tempo de qualidade. Eu tive que deixar de fazer muita coisa para eu priorizar o que era importante para mim, meu tempo com ela, com as minhas filhas, uma série de coisas. Volto para casa, meu núcleo duro lá, então a gente sempre tem isso muito claro. Mas não é o meu principal motivador, o ter mais tempo. Vou ser muito sincero com você. Eu me motivo por 2 coisas. A primeira delas é que se dá para fazer, dá para melhorar, faça. Sabe, aquela coisa de... Sim. O problema está ali, tem solução? Se eu colocar energia e eu sei como fazer, eu vou conseguir fazer com que isso seja melhor? Então, um desafio pessoal de qual é o próximo nível que a gente pode chegar. Tá. Não é um nível desenfreado, mas é assim, eu consigo fazer meu atendimento médico hoje, que eu já acho que tem muita qualidade, ser melhor?
Consigo. Sempre dá para melhorar. Então, é nisso que a gente vai buscar. E a outra coisa é o que eu falo na mentoria, que é o meu propósito enquanto mentor. Dar voz aos bons. Tem muita gente no mercado que não é bom, que é picareta, é só coisa de palco e essas pessoas têm mais visibilidade porque elas sabem se comunicar melhor. Eu quero pegar os caras que são muito bons, muito bem treinados, que estão escondidos em algum lugar atrás de uma cortina e dar palco para eles. Então, quando eu faço esse ecossistema, é porque o jeito que eu fiz para que essas coisas acontecessem, a gente tem nos nossos NPS, no nosso feedback, uma avaliação de excelência na entrega. E se eu conseguir multiplicar os meus braços, são mais pessoas sendo tocadas por um serviço de excelência. Perfeito. Esse é meu foco. Entendeu? Muito bom, cara. Eu tive uma aula aqui, só minha cabeça está borbulhando aqui com tanta coisa que dá para aplicar nos meus negócios. Mas eu quero entender, e aí eu vou voltar um pouquinho na tua fala, que você falou que você começou a modelar negócios de empresários que não necessariamente era do seu ramo. O que você buscou nesses empresários que não era do seu ramo para poder aplicar nas coisas do teu nicho? Primeira coisa, é claro que, né? Como é que fala que eles falam? Hoje, olhando para trás, fica mais fácil traduzir até em palavras. Perfeito. Não tinha essa claridade que eu tenho hoje. Hoje, quando eu colo no Joel, eu sei o que eu estou querendo dele, entendeu? Mas quando eu comecei, não tinha essa claridade. Eu só sabia que eu queria estar perto e entender o que os caras faziam. Olhando para trás hoje, eu acho que a primeira coisa que eu fui buscar e o que mudou foi visão. Eles tinham uma visão que eu não tinha. Eu vi também uma frase esses dias para trás, que o nosso teto é o nosso conhecimento. Você bateu aqui, se você não conhece mais, é aqui que você bate, é aqui que você fica. Esses primeiros caras que eu fui modelar, eles enxergavam um jeito diferente. Por exemplo, um deles, doutor Aquino, lá de Belo Horizonte, respeito demais ele, foi uma das primeiras pessoas, eu acho que isso foi em 2017 que eu tive no curso com ele lá. Ele, no curso de lipoaspiração HD, tinha um braço de gestão e na hora da gestão, ele e a equipe dele falou assim, não, porque a gente tem uma previsibilidade de entrada de leads, uma previsibilidade de consultas, eu sei que esse mês eu preciso fazer 40 consultas para fechar 20 cirurgias, das 20 cirurgias eu vou ter isso no final do mês. Eu falei, gente, como? Como é que alguém faz isso? Como é que ele sabe que ele vai ter 40 consultas, entendeu? Para mim era um mundo totalmente novo. Aí as coisas começam a fazer assim, você começa a ter uma visão que dá para ser diferente e que tem gente que joga um jogo diferente. Aí fui começar a entender o que estava sendo feito. Essa foi a primeira parte, eu acho, em ver. Aí a segunda parte, que eu acho que é a parte de modelar, que mudou bastante, é coragem de fazer. Você vê que esses caras, eles têm uma coisa que é diferente dos outros. Porque ver, de repente, um monte de gente vai ver. Entendeu? Só que ver e agir e colocar na prática e desenhar um to-do list e tirar do papel são outros 500. Entendeu? E aí vem uma coragem realmente de fazer e também depois a terceiro ponto, que aí é um damage control, é a gestão do que você está fazendo. Porque você faz um monte de coisa errada aí, né? Sim. Você sai fazendo, entendeu? O que tu errou nessa época? Cara, um monte de coisa. A gente montou consultórios sem fazer um plano de negócios. Sabe assim, vamos alugar? Vamos. Quanto que custa essas 2 salas? Tanto. Ninguém sentou para ver quanto que ia custar meu metro quadrado, como é que eu ia ter o payback disso, de onde ia vir esse dinheiro, quais eram os produtos que ia ter ali dentro. Ah, vamos contratar a primeira secretária? Contratamos a primeira secretária. Quem falou que eu tinha um playbook, um KPI? O que eu queria dela? Quais as habilidades que essa pessoa tem que ter para ela ser uma secretária boa? Ah, não, é indicação, é a filha da fulana, ela é muito boazinha, ela foi secretária na clínica tal. Beleza, traz aqui. Nem sabia entrevistar. Eu tomei 17 atestados no primeiro ano dessa funcionária. Nossa! Entendeu? Então, tipo assim... Quase um mês, né? De você trabalhar. Então, tipo assim, são coisas que... Cara, vários erros. Uhum. Mas é que vem aquela coisa do empresário. Erra. Perceba rápido, corrija rápido e segue o caminho. Sim. Entendeu? E aí, por isso que eu tô falando que o terceiro pilar disso foi gestão disso. Aí eu tive que começar a realmente, cara... Está crescendo, a coisa está tomando outra proporção, e aí você tem que começar a gerenciar o que está acontecendo aqui dentro de casa. E aí foi aí que as coisas começaram a ir para o caminho. Então são 3 pilares: visão, coragem para fazer e gestão. Boa. E eles ficam se alimentando, né? Sim. Isso é cíclico, né? Porque a visão, você vai bater uma hora no teto dela, você vai ter que ampliar mais, e aí o céu é limite para ampliar a visão. Claro que se você tem bons referenciais, isso ajuda.
Quando você fala desses erros que se cometem, parece que são óbvios, né? Mas a gente passa despercebido. E aí, dessas obviedades, o que você precisou transformar em você nesse período que era uma verdade, tipo assim, pô, isso aqui, eu sou isso, e você precisou transformar para fazer essa remodulação? Eu tive que deixar para trás. A primeira coisa que eu acho que eu deixei para trás foi algumas... Como é que chama? Umas limitações de percepção pessoal. Fugiu a palavra agora. Crenças limitantes. Crenças limitantes. Obrigado. É isso que eu estava buscando. Bom esquecer essa palavra, que é bom até não ter. Eu acho que é por isso que não lembrei, entendeu? Okay. Eu cortei Me ela... Me perdoe por relembrar. Eu cortei tanto ela que eu não ia lembrar, entendeu? Mas crenças limitantes. Crenças do tipo assim, cara, tudo bem. Poxa, olha o doutor Aquino como ele faz. Outro que eu gosto de citar, doutor Ícaro Samuel, Daniel Botelho. São pessoas que foram muito importantes nessa transformação. E aí, fala, cara, mas esse cara é muito grande, entendeu? Por exemplo, dá um exemplo agora para você. O Ícaro tem o maior canal de YouTube de cirurgia plástica do mundo. Tem mais de 1 milhão e 100 milhões e 200 mil inscritos. O Ícaro, tá? E aí eu falei, nossa, eu tenho meu canal de YouTube. Nas reuniões, precisamos crescer o canal de YouTube. Não sei o quê, não sei o que lá. Ganhei uma placa de 100 mil inscritos agora. Eu vi, parabéns. Obrigado. Mas agora 1 milhão dá para chegar. Dá, pô. Bateu o teto de 100, o que é 1 milhão? Foi uma crença limitante. Ficou lá. E a primeira vez que eu olhava, eu falei assim, cara, 1 milhão? Tá, esse é o jogo dele. Eu não sou desse tamanho. Eu não sou para jogar esse jogo. Quando a placa chegou, te juro que a primeira sensação que eu tive foi, cara, quem faz 100 faz 1000. Então vamos no 1 milhão. Acabou. Crença limitante que ficou para trás. Então, uma das coisas que eu tive que cuidar de mim muito nessa fase foi essa questão dessa crença limitante. Tem que saber ver que eu tenho todas as habilidades sendo construídas, vamos colocar assim. Tenho todas as habilidades, os pilares para construir essas habilidades para ser do tamanho que dá para ser, que vai ser, entendeu? Então, eu tive que abandonar algumas coisas. Virar para ela e falar, ó, estamos alugando um prédio de 3 andares para fazer uma clínica. Foi uma decisão muito mais simples agora do que quando a gente saiu de um consultório de 80 metros para o de 400. Cara, que 80 para 400 isso, né? Foi um negócio assim, cara... Tanto que a gente achou que a gente ia ficar lá o resto da vida. Ficou 2 anos. Ficamos 2 anos. Ficou pequeno. Entendeu? Então, de 80 para 400 foi um negócio assim, cara, família envolvida, vocês têm certeza? Ó... né? Cuidado, não sei o quê. Agora nós somos de 400 para 1.500. E foi uma decisão rápida. Foi uma decisão. É isso. Eu sempre valido nossos planos com ela. A gente tem um alinhamento muito claro disso. Então, tipo assim, essa crença ficou. Você falando isso, eu lembrei do meu pedido de demissão, cara, que eu fiz. Eu trabalhava com auxiliar contábil e infeliz pra caramba. Mas muito infeliz. E ainda minha chefe era minha mãe. E eu via nos olhos dela que ela queria me demitir, mas ela não queria carregar o peso de demitir um filho. Rapaz, e assim, pra mim, acho que a insatisfação estava muito grande, que eu falei, pô, não dá mais para continuar desse jeito, não. Vou pedir demissão. Só que, vou dar um contexto, né? Era 15 de março de 2020. 2 meses de casado eu tava. E pandemia, tudo fechado, lockdown. Aí minha esposa chega em casa... Aquela cara que a gente faz de, né, cachorro que fez. Ela, o que você aprontou? Eu falei, não. Você tá com a cara, eu falei assim, eu pedi demissão. Você não fez isso. Só que, cara, tava muito, assim, tava gigantesco, né? Resumindo bem a história, teve esse mesmo burburinho na família. Tipo, o que ele tá fazendo? Pô, o que ele, né, pô, como é que ele vai comer agora, tal. Enfim, fiz as minhas, eu tinha... os meus negócios já sem saber que era negócio, né? Fazia um social media ali sem saber que era social media, tudo na questão de ganhar o dinheiro. Enfim, aí depois de 6 meses abri uma agência, as coisas foram melhorando e tal. E quando eu decidi sair da agência, a decisão também foi muito... Tipo, não pegou ninguém de surpresa, foi uma coisa mais leve, foi uma coisa tipo, não, beleza, então segue a vida. E de fato, parece que essa barreira, né? Claro, salve as proporções que a gente está falando... Mas essa barreira, essa primeira virada que a gente dá, ela sempre dói, né? Ela sempre tem um negócio ali que na hora que você rompe, parece... Nossa, devia ter feito isso uns 2 anos atrás. Mas eu também... Esses dias a gente estava tendo uma conversa com ela, porque imagina, a empresa cresceu muito. Nós estamos indo para quase 22 colaboradores, bobear vai ter até mais, tá?
Então, isso vem uma série de coisas que o padrão de gestão ele muda também. Já vimos com uma visão empresarial, agora é uma outra maturidade de empresa. E algumas coisas apareceram de erros que a gente estava fazendo na empresa antiga, né? E ela estava toda nervosa, toda, né? Como é que a gente fez isso? Como é que a gente fez esse erro? Como é que a gente não viu isso? Como é que a gente demorou para perceber isso? Aquilo? Eu falei para Ana, não se cobre isso. Nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo a ser empresários. É muito injusto eu, empresário, Antônio, em 2026, olhar para o cara de 2020 e falar assim, como é que você fez isso, cara? É um pouco injusto isso. Então, a gente está numa crescente. Com essas tomadas de decisões, agora elas começam a acontecer, não só as crenças limitantes ficaram para trás, mas agora você se conhece mais, você conhece o seu potencial. Você fala que não, aqui eu vou, aqui eu vou dar ROI. Aqui eu vou, agora eu conheço mais meu taco, você está mais experimentado. Então, eu acho que isso é natural. Por isso, quando eu viro para os meus mentorados, os médicos, eu falo assim, cara, vou te dar um panorama geral, mas vou te ensinar os primeiros passos. Não é porque você vai entrar numa mentoria que amanhã você está saindo da Unimed, está montando uma clínica de 1.500 funcionários e contratando... Não é isso. Não é. Mas existe um caminho para chegar lá. Vamos deixar claro, inclusive, né? Pelo amor de Deus. Porque geralmente a esposa está junto e fala assim, não, você está louco, não entra nessa não. Que é um passo, de fato, muito grande, só que ele tem que ser estruturado. Estruturado. Tem visão para isso, tem método para fazer isso, entendeu? O que você considera mais importante no seu momento atual que você precisa dar atenção? Cara, que eu preciso dar atenção? Que você precisa dar atenção. Você fala assim, não posso tirar o olho disso. É o seu, vamos usar o Pareto? Os seus 20%. Hoje ainda é a clínica. Porque com esse ecossistema, muita coisa me chama atenção. Muita coisa me toma atenção. Muita coisa eu tenho que dedicar atenção a essas coisas. Porque eu também tenho uma coisa que o Caio Carneiro fala muito, que é, você montou uma mentoria, você montou uma outra empresa, é uma empresa. Não é um freela, não é um bico, é uma empresa, entendeu? Então, você tem que levar ela com a seriedade que você leva a sua vaca leiteira, que é onde te dá mais resultado. O que eu tenho que me policiar? Não posso abandonar a vaca leiteira. Então, hoje à tarde, antes de vir para cá, eu tive uma reunião com investidores de São Paulo a respeito de um software que nós estamos desenvolvendo, entendeu? Aí, à noite, agora, às 7 horas, eu tenho uma outra reunião a respeito de um outro produto que a gente tem que provavelmente vai ser lançado. Mas eu não posso... Isso tudo é do seu ecossistema. Que é do ecossistema. Tá. Mas eu não posso, por exemplo, de ocupar esse tempo e matar o caso novo da clínica. Não dar atenção às pacientes que estão precisando de mim. Deixar cair por terra o que me trouxe aqui. Por enquanto, eu preciso dar muita atenção a isso. Até a hora que eu consigo ter alguém ou um time que vai entregar para elas o que elas vieram buscar com a mesma expertise, sabendo que é outra pessoa que está entregando daqui para frente. Perfeito. Entendeu? Então, eu não posso deixar de dar atenção para o cirurgião plástico Antônio Melo e a Clínica Melo. É isso ainda não. É isso que me chama a atenção. E a outra coisa, cara, muito importante, é físico, saúde. É facinho da gente abandonar. Tá corrido, tá não sei o quê. Pô, não fala isso agora não, irmão. Faz 2 semanas que eu não tô treinando. Cara, então... Nossa, foi no momento exato. Não foi legal, acho que você ter chamado isso aqui hoje, cara. Não, é que é muito verdade isso. Faz 2 semanas que eu desregulei no sentido de compromisso, porque minha vida é teoricamente regradinha, né? 9 horas da noite eu tô capotando. E acordo 4h30, e aí você faz aquela rotina. Cara, só que nesses dias eu tive viagem para São Paulo, tive evento no final de semana. E assim, ontem também tive uma entrega num cliente, cheguei em casa às 11 da noite. E aí você acaba desregulando. E a primeira coisa que eu faço é, vou dormir até mais tarde. Até às 6 horas, 6h30. E aí você fala, o que eu deixei passar das 4h30 às 6h30? O treino. Exato. E aí... Cara, é muito tentador. Mas eu percebi que... a gente não tem o mesmo desempenho. O Joel fala muito isso, né? Sim. Saúde, às vezes eu até silencio ele porque eu não consigo, cara. A minha irmã... É muita pressão em mim. Eu tenho uma irmã que mora em Zurique, tá? E ela tem 2 meninos, um de 16 e um de 14. Ela chegou no Brasil ontem, a gente estava conversando sobre isso ontem. E ela me contando que o mais velho está numa fase como se fosse o segundo colegial, que é a parte mais importante para ele montar notas e currículos para ele poder aplicar para Harvard, para outras grandes universidades, que ele vai fazer a parte de engenharia. Então, ela estava me contando que agora vai ficar mais difícil vir para o Brasil porque ele tem que se dedicar muito aos estudos. E aí ela falou assim, ele largou até os esportes. Eu falei, Fisiologicamente falando, tiro no pé. Ele precisa de uma dose de endorfina que o esporte traz, ele precisa descarregar energia lá, descarregar estresse, ele vai dormir melhor. Não é só mental. Eu fiz isso, cara. Eu fiz 3 anos de cursinho. 3 anos de cursinho sentado para estudar. O último ano de cursinho, eu estudava das 10 da noite às 6 da manhã, dormia das 6h30 ao meio-dia, ia para o cursinho
dormia as primeiras 3 aulas, né? Claro. Não dava? Não dava, entendeu? Mas foi minha rotina do 3º ano de cursinho para entrar na USP aqui em Ribeirão. Tá. Se eu olhasse para trás hoje fosse meu treinador, não ia deixar de ser dessa maneira. A menos que eu fizesse uma academia das 8 às 9 antes de começar a estudar. Dava entendeu? também, né? Não era impossível. E não tem essa visão. De moleque de 18 anos, cara... O corpo aguenta até, entre aspas. Ele aguenta, mas ele é menos produtivo. Tá. Assim, uma coisa que eu percebi. Se eu tomar aquele vinhozinho de domingo, segunda-feira eu não estou brilhando como eu preciso brilhar no consultório. Então, já não bebo mais de domingo. Já bebo muito pouco hoje em dia. Mas de domingo já não bebo mais porque são uns 48 horas mais ou menos para aquele álcool ir embora do seu corpo. Eu percebi que o meu rendimento, que segunda-feira é meu dia de encantamento, é o dia de casos novos, é o dia da primeira vez que ela está com a gente lá, é uma paciente por hora, é um atendimento todo diferenciado. Né? É o primeiro impacto. Cara, eu tenho que estar voando. Sim. Entendeu? Sim. Então, são cuidados que eu fui começar a tomar. Então, por isso que eu falei, além da parte de ter atenção à minha vaca leiteira, que é a clínica, a saúde. Eu também tenho que ter muita atenção à saúde. Senão, não dá conta, cara. Tô meio mal agora, hein? Agora eu fiquei mal. Não fique. São só 15 dias. Volta amanhã. Volta amanhã. Cara, como é que você identificou isso? Claro que você tem o estudo, você é médico, mas isso é proveniente do teu estudo ou de fato de você perceber que muda? Tá. A questão do vinho, a questão de você não treinar, é proveniente do que isso aí? Cara, tem uma coisa na medicina que chama quando você faz um teste terapêutico. Então, vamos supor que eu não tenho muita certeza do diagnóstico que eu vou fazer, eu vou te dar uma medicação, ver como você responde. Se você responder bem a essa medicação, eu estou indo para o lado correto, tá? Esse é o tipo de informação, cara, que se a gente for muito sincero com a gente mesmo, a gente tem. Entendeu? A gente sabe disso. Que os exageros fazem mal, que você precisa estar bem de saúde, que você vai performar melhor, que a sua mente é um reflexo de como que está todo o equilíbrio do organismo. E vendo e estudando muito essa parte que a gente está focado bastante, que é essa parte de uma longevidade, de um envelhecimento saudável, entendeu? Que a cirurgia plástica agora é parte desse processo, mas o que as minhas pacientes querem, elas não querem ter só a lipo, elas querem ter um corpo muito bonito com os próximos 20 anos. E isso não é só a lipo quem vai dar, vai influenciar exercício, alimentação. Então você começa a ter uma visão mais global do ser humano em si. Então, você já tem informação, você começa a ver na sua prática que essa visão global ela tem interferência, você tem seus mentores falando isso, e aí a única coisa que falta é você realmente olhar que o rei está na sala, né? Tipo assim, o problema está ali. Que dia que você vai dar atenção para isso? E aí que vem o que eu estou chamando de teste terapêutico. Poxa, vou ficar um tempo sem ver o que acontece. Vou malhar todo dia, ver o que acontece. Eu fiz isso por um período. Cara, e a resposta foi melhor. Dormi melhor, mais disposição, mais claridade e velocidade de pensamento. Essas coisas que você vai percebendo. Não é um papo nerd, tá? Gosto de tomar um vinho. Sim. Tem, né? Domingão tava chovendo, não acordei às 4h30 da manhã. Aí é loucura também, né? Acordei às 6. Mas as pessoas acham que é loucura a gente acordar às 6 da manhã no domingo ainda. Tá. Eu falei assim, que eu tô acordando às 4h30, irmão. O às 4h30 para mim, ele surgiu de uma coisa. A minha filha mais velha tem 10, a mais nova tem 9. Tá? Eu chego em casa às 18. Elas vão dormir às 8. É aquela janela, nossa, cara. Se eu for estudar nessa hora, se eu for ver um podcast, se eu for ler nessa hora, eu vou vê-las quando? Então, que horas que eu tenho 2 cachorros, tenho 2 filhas, que horas que a casa está em silêncio? Que nem os cachorros estão acordados. Cara, é 4h30, 4h30, 5 horas. Então, eu acordo às 4h30. O WhatsApp não vai tocar. Não toca. Não vai ter distração. Não tem, cara. Eu acordo às 4h30, aí eu pego, arrumo a mesa do café, passo o café, dou aquela montada naquela parte marginal, sento com o livro ali, cara. Aquela hora, não tenho o que falar, entendeu? Domingo, 4 horas da tarde, sentei com o livro. Veio uma mostrar o desenho, o cachorro latiu, ela chegou e queria me contar um negócio. Aí, cara, não dá foco. Então, eu escolhi como ser o meu momento. E a cirurgia começa muito cedo. Então, cirurgia, quando dias cirúrgicos, por exemplo, eu tenho que estar no hospital às 6h30. Tá? Então, cara, que horas que eu ia fazer isso? Não é das 6 às 7. 6h30 eu já tenho que estar lá. Então, para que eu consiga fazer todos os dias, tinha que ser um horário antes. Então, por isso essa coisa da manhã. Eu também analisei por isso, de questão de distração. De tipo, não vai ninguém encher meu saco. WhatsApp, graças a Deus, não tem tanto WhatsApp assim, enchendo o saco, mas
respondo muito rápido quando alguém me manda mensagem, mas, pô, não vai ter essa distração, é um tempo que eu consigo... E também a cabeça tá descansada, você consegue ter uma concentração melhor, consegue adquirir mais conhecimento, pelo menos na minha percepção. Doutor, quais são os seus próximos passos com a clínica nova? É um mundo novo, acredito que está mapeado esse o próximo ano, os próximos 2 anos ou 5 anos. Mas o que você está se desafiando, além, é claro, de sair de 400 para mais de 1.000, para quase 1.000 metros quadrados? O que você está se desafiando hoje no teu negócio? Hoje a gente está saindo do jogo regional para o jogo nacional. Primeira coisa. Então, mesmo estando em Ribeirão Preto? Mesmo estando em Ribeirão Preto. Então, o Brasil está voltando a ser um hub internacional de procura de cirurgia plástica. Ribeirão não tem uma logística de voos como tinha antes, mas mesmo estando em Ribeirão Preto, quando elas percebem o que é feito, ela vira um hub de imigração de cirurgias para cá também. Tenho grandes amigos em Palmas, do Ícaro, Palmas. Apesar de ser uma capital, é Palmas. Maringá, Londrina, algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul e várias outras cidades, pelo que a gente tem para o país afora, que as pacientes vão para lá, entendeu? Então, a gente partindo agora para um jogo nacional. Então, nós somos... Evoluiu o jogo? Talvez até internacional. Legal. Isso talvez vai ficar cenas para o próximo capítulo. Legal. Entendeu? Talvez tenhamos uma clínica fora do país, mas é mais ou menos por aí. Então, da parte de medicina, da parte de cirurgia plástica, é fazer com que toda essa parte que a gente quer colocar na clínica de ser uma curadoria de saúde, de wellness, de longevidade, seja muito bem feito, muito estruturado, muito sério, entendeu? E que isso pode até ser replicado. E também jogar o jogo das pacientes no atendimento nacional. O que ela vai ter de atendimento em São Paulo que ela precisa ter aqui? Fazer esse paralelo e ela vai ver que aqui ela vai ser tão bem atendida quanto lá. Entendi. Entendeu? É um desafio bem legal. Um jogo que dá um... 60% dos nossos pacientes são de fora de Ribeirão. Ah, já são. 5% dos pacientes são de fora do país. Entendeu? Então, a paciente fora do país que vem operar aqui, geralmente é alguém que mora fora, que ou tem parente em Ribeirão ou nas cidades ao redor, e aí percebe que com o dólar desvalorizado como está, não só a cirurgia do Brasil ela é infinitamente superior. Eu fiquei 1 ano na Suécia, fiquei fazendo plástica lá 1 ano. E aí, ali entre 2011 e 2012, passei 1 ano lá. Não tem comparação o que a gente faz. Entendeu? A gente é infinitamente superior na entrega da cirurgia plástica. Então, o Brasil e os Estados Unidos hoje são os 2 principais players do mundo em termos de entrega, em termos de volume. Então, desculpa te cortar. Imagina. Em relação à Suécia, o diferencial é em qual sentido? A minha história com a Suécia é porque, assim, minha irmã casou com um sueco. Tá? E o pai dele era o maior cirurgião plástico da Escandinávia, Dr. Klaus Lauritsen, que foi um dos meus mentores também. E aí, enquanto eles namoravam, ele veio para o Brasil. E aí ele veio conhecer a família. E eu estava no 6º ano de faculdade. E aí no 6º ano de faculdade eu estava decidindo o que eu ia fazer. E aí eu ia ser hematologista. Eu ia cuidar de leucemia e linfoma. Entendeu? E bancos de sangue. Tá tudo certo. Estava estudando junto com a clínica médica, que depois para você ser hematologista, você faz 2 anos de clínica médica e depois vai ser hematologista. Para a cirurgia, você faz 2 anos de cirurgia geral e depois vira cirurgião de alguma especialidade. E ele veio para o Brasil e eu fiquei 1 semana com ele, cara. E ele falou assim, Antônio, você tem jeito, perfil, você desenha, você tem visão estética, você tem visão de proporções, você tem que ser cirurgião, cara. Ser cirurgião plástico. Faça cirurgia plástica e depois eu te acabo de ensinar o que não te ensinaram aqui. E assim foi. 1 mais 1 é 2. Vamos lá. Eu cheguei aqui em Ribeirão, a inscrição da prova de residência era 10 dias depois, e eu falei para a turma, não vou sair da clínica médica, eu vou prestar cirurgia geral. Aí virou aquela bagunça dos números, né? Nessa hora tá tudo contado. Ó, tem 9 vagas, 10 querendo, como é que vai fazer? E aí foi aquela zona, e aí eu prestei cirurgia, aí eu fiz cirurgia geral aqui, aí ele queria que eu fizesse plástica no México, porque ele como era referência, ele é uma referência mundial em cirurgias de crianças com deformidades crâniofaciais. Aquelas criancinhas que nascem com a cabecinha compridinha, tortinha, sabe assim? Com os lábios, né, o lábio cortadinho. Então, essas deformidades, ele é referência, ele inventou uma técnica disso, uma técnica que leva o nome dele. Então, tem muita gente que vai lá fazer o fellow com ele de 1 ano e depois volta para os seus países. E o cara mais forte que tinha ido era um cara do México. Ele falou, não, você vai fazer residência com esse cara que veio aqui, que ele tem um serviço de residência no México e você vai fazer com ele. Cara, eu fui fazer prova de residência lá. Pus o livrinho aqui, fui lá. Cheguei a passar, só que para o México eu ia ter que fazer um jogo diferente. O México era um período mais longo de formação.
né? Em vez de 5 anos na cirurgia plástica igual aqui, depois dos 6 de medicina, lá eram mais 7. Nossa. Para acabar. Aí eu virei pro Kloss, falei, Kloss, muito tempo. Falou, então faz no Brasil, acabando aí você vem ficar um ano comigo aqui. Então eu fui. Então eu fiquei lá. Fiz essa parte de reconstrução de crânio, né? Tanto que quando eu fui para Belo Horizonte, fui trabalhar com isso, com a parte de lábio leporino. Mas nessa parte eu também fiz a parte de estética com ele na clínica dele, que ele tinha uma clínica de estética. E aí sim que você viu o paralelo que a entrega não é ao mesmo grau de refinamento. Entendeu? Então, por conta dessa experiência toda, a entrega, quando você fala da entrega, você diz o processo como um todo? O acompanhamento? Tanto técnico quanto de entrega de produto final. No geral, então. A europeia não tem o grau de exigência de simetria de auréola, de simetria de mama, de lipo, de acabamento, de qualidade de cicatriz que a brasileira tem. Se a brasileira tiver meio centímetro para lá, ela vai te mostrar que está meio centímetro para lá. Até a americana, ela coloca a prótese, fica uma auréola porque a outra cá, meio que tudo bem. Entendeu? Entendi. Então, assim, o grau de lipoaspiração que a gente faz de contorno corporal aqui não tem paralelo com a Europa. No caso, a entrega aqui é melhor por conta da exigência também do a gente público. É muito superior tecnicamente e o nosso público foi treinado a demandar mais. Entendeu? Então, já junta os dois ali, tem que ser extraordinário. Sabe assim, Tostinos, você é da época Tostinos, entendeu? Tipo assim, então assim, se a gente opera melhor, elas querem mais, a gente opera melhor porque elas querem mais. Sempre aumentando. Exato. Tá certo. Doutor, seguinte, eu tô pensando numa pergunta aqui e não sei se ela faz tanto sentido, mas você vai poder me responder da melhor maneira. Você começou a ampliar a tua visão olhando para os empresários, certo? E você aprendeu muito aqui, ampliou modelo, tal de negócio. O que os empresários poderiam aprender com um médico no processo dele, de tudo que ele, da forma como ele trabalha, como ele olha também as questões do trabalho, que você gostaria de ensinar para eles? A visão médica para os empresários? Uma visão do setor, no caso, né? Não necessariamente do médico, mas do modelo de negócio do médico, que você poderia ensinar para os empresários. Cara, é que o modelo de negócio do médico não existe. Não sei se Então, você sabe não tem como ensinar nada. Assim, porque o médico, o grande problema é que ele é uma pessoa muito focada, com uma alta capacidade de entrega. O cara estuda muito. Tá? Eu acabei de te descrever agora. Para eu me lançar ao mercado de trabalho, foram 12 anos de preparação. 6 de faculdade, 2 de geral, 3 de plástica e mais 1 de fellow. Foram 12 anos de preparação, aí que eu comecei a trabalhar. Entendeu? Sendo que se você fizer arquitetura, direito, outras áreas, com o maior respeito do mundo, você se lança antes no mercado. Essa é a grande diferença. Ou outras profissões que não necessariamente precisam de um estudo até, né? Exatamente isso. Então, assim, a gente é muito focado, a gente entrega muito e a gente se cobra demais nessa parte. Esse é o perfil, tá? Qual que é a questão do médico? O médico, ele não tem uma visão que vai além do ato médico. Ele não se enxerga como uma empresa. Então, ele não se enxerga como uma marca. Ele não se enxerga como que eu vou organizar isso. Como é que eu... Ele simplesmente é a relação médico-paciente e prestador de serviço, de repente, para alguma instituição. Ele não vai conseguir enxergar que ali tem um fluxo, que esse paciente precisa ser encantado, que esse paciente precisa ser, como é que fala, trabalhado. Não é só aquela prestação de serviço. Tanto é que você vê, às vezes, médicos em alguns serviços sendo obrigados a atender 5 pacientes por hora. Que trabalho é esse? É o que eu falo, você está recebendo o resto seu de médico, você está dando o resto seu para o seu paciente. Você não faz uma anamnese, você não entende o seu paciente em 5 minutos, entendeu? Sim. Então, em 12 minutos. Não dá para fazer. Mas... Então, assim, para o médico, para o empresário, ele não vai conseguir ensinar muita coisa. Se o empresário olhar o médico como um exemplo de alguma coisa, talvez seja nessa coisa de, tipo assim, de... É que eu li um livro do Seth Godin. Você leu O Melhor do Mundo? Não, esse não. Lê, tem 2 insights muito legais. Tá. Que é basicamente o que ele chama de vão e o que ele chama de o beco sem saída. Ele principalmente é um livro de você ler numa tarde. Ele tem 100 páginas só. Não coloca muita expectativa assim, que é forte. Uma tarde é muito forte. É que ele vai falar o seguinte: aprenda a desistir. A nossa vida não é só insistir. Você tem que aprender a desistir. Quando você desiste? Quando você está num beco sem saída. Quando aquilo que você está colocando de energia ali não vai gerar frutos. Mas existe o vão. Que às vezes você tem seu podcast estoura,
Aí ele entra no vão, que não vai dar tanto retorno, mas você sabe que ali vai ter um potencial que vai fazer isso. Então, precisa saber diferenciar o que é vão de um beco sem saída. Tá? Basicamente isso. O médico, ele consegue perceber que se ele colocar energia, ele faz acontecer, ele faz transformar. Ele sabe fazer acontecer. Entendeu? Se você falar para ele assim, ó, aprenda isso e execute, ele vai aprender. Eu gravei hoje, no dia de hoje, esse é o 5º episódio que eu estou gravando. Conversei com 4 empresários hoje. E acho que uma coisa que você falou que a gente pode aprender, e aí eu falo a gente, porque eu não sou médico e posso aprender nessa descrição, é a questão de dedicar tempo de fato para o seu negócio. E no sentido desse, você falou que você estuda 12 anos para começar a trabalhar em si. E o que falta para muito empresário, e eu falo pequenos, médios talvez, essa questão do foco em desenvolver o seu trabalho também. Não ser especialista necessariamente, ser aquele especialista inútil, não isso, mas o foco de como é que meu trabalho vai funcionar, como é que minha empresa vai funcionar. E eu acho que falta esse foco, essa questão de estudar, de ir atrás. Porque o empresário, e eu falo por mim, quando eu comecei, eu só queria fazer dinheiro. Eu tenho um serviço, a pessoa paga, legal. Na época a gente tirava nota, recebia e tal. Legal, uma renda extra, né, que eu até trabalhava nessa época. E aí você vai depois, aos poucos. Só que, eu tive que tomar muito na cabeça para começar a compreender. Não falo ainda que eu entendi, porque eu estou longe ainda de entender muitas coisas. Mas, se eu tivesse a disciplina de ter estudado mais... Claro, eu não vou entrar na paranoia de ser injusto comigo lá atrás. Não é isso. Mas se eu tivesse estudado mais, buscado mais conhecimento, ter dado tempo para algumas coisas, ter identificado, às vezes, esse vão e não um beco sem saída, claro que eu teria resultados melhores. E eu acho que o empresário falta um pouco disso. De ele bater num teto e falar assim, não tá dando retorno. Mas ele não sabe, não metrifica qual é o retorno que ele tem que dar. Você falou para mim aí de vários retornos que, no caso, você vai ter com esse ecossistema. De autoridade, retorno financeiro, retorno de criar outros negócios. Então, tudo isso é retorno. Mas, para o empresário que está começando, o cara que está ali com um ano de empresa, ele só vai querer saber do retorno financeiro. E essa falta de conhecimento dele, de se aprofundar no negócio, de ser responsável por buscar esse conhecimento, eu falo que são poucos que têm. Não tem uma visão geral do que está sendo montado, né? Aquela coisa como se fosse um plano de negócio. No livro ele fala uma outra coisa também que eu achei muito legal, que é um combinado consigo mesmo. O que são os critérios que são critérios para me fazer desistir? Você tem que pensar isso antes de entrar no jogo. Ele usou o exemplo do maratonista. O maratonista, ele vai falar o seguinte, cara, antes de eu começar a correr, eu vou desistir por quê? Se tiver chovendo, se eu tiver uma dor insuportável, uma cãibra, alguma coisa assim, ou se eu for desmaiar, sei lá, um combinado que ele faz com ele mesmo. Porque no quilômetro 28 vai doer o joelho. No quilômetro 36 vai doer o quadril. No quilômetro 38 ele vai perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, ele tem que fazer um combinado consigo mesmo, quais são os gatilhos de desistência para ele conseguir passar o vão. Entendeu? Às vezes o empresário, ele entra no jogo porque ele viu uma oportunidade de negócio. O empresário é basicamente isso. Ele vê como resolver um problema, uma oportunidade de negócio, acredita naquilo. Mas, cara, ele conversou com o cliente final, as pessoas demandam aquilo, ou aquela é uma paixão própria. E aí ele acaba se perdendo no processo, e aí desiste por outros motivos, perde o... Eu acho que isso é primordial. Eu ouvi no último evento que eu fui aqui em Ribeirão mesmo, da Trinca, a palestra do Flávio foi sobre acordos, né? E é muito importante a gente fazer acordos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, quem for importante. É importante fazer esse acordo para, de fato, você balizar as suas decisões. E eu tenho percebido, na sua fala também eu percebo mais ainda, o quanto o que não é agradável é importante ser definido. Você falou da contratação também, né? Da questão da contratação. Eu só contratei por uma indicação e a gente não pensa no que a gente não quer da pessoa que a gente contrata. A gente só pensa naquilo que a gente quer. E trabalhando com cultura, com desenvolvimento, com liderança, o quanto é importante a gente também determinar o que não é bom para a empresa, o que não é bom para a gente. E não só o que é bom, porque o que é bom é fácil. Sim. E aí a gente vai achar que, se isso é bom, então o contrário é ruim. Não necessariamente.
Então, fazer essa reflexão, cara, é primordial. Doutor, estamos chegando ao fim. Passou rápido, cara. Muito. Caramba. Muito obrigado pelo seu tempo. Imagina. Mas, pra gente finalizar, eu queria saber se eu não te fiz uma pergunta que você gostaria de responder. E qual é essa pergunta? Cara, a primeira vez que me perguntam isso. Aproveitando que ele está pensando, eu sou um bom marqueteiro. Se inscreve no canal. É importante isso. Se inscreva. Na descrição está todos os Instagrams que você precisa para começar a seguir hoje. E, claro, tem mais vídeo no canal aqui para você aproveitar. Deu um tempinho? Deu. Cara, há alguma pergunta que você não tenha feito? Que você gostaria de responder? Cara, acho que a gente abrangeu bem. Talvez... Vou ficar feliz, hein, com isso. Não, sim, verdade. Eu acho que dos temas que a gente tem que conversar sobre isso... Cara, em vez de fazer... Eu escutei uma frase hoje que eu achei fantástica. Eu assisti um podcast hoje na academia de manhã da Luana Caroline. Eu acho que é isso. Não é o nome dela? Luana Carolina. É. A frase que ela lançou no final do podcast, eu falei, cara, essa frase talvez vai ser a frase do ano. A sua procrastinação é o alívio de alguém. A sua procrastinação é o alívio de alguém? Enquanto você está procrastinando e não está colocando em jogo o que você nasceu para fazer, o que você sabe fazer, os outros estão tendo uma vantagem em cima de você ou você está fazendo a vida deles mais fácil. Nossa. Ela falou essa frase, cara, foi um murro no estômago hoje de manhã. Enquanto você está procrastinando e não está tirando do papel as coisas que você desenhou para fazer, que você já viu, que você já enxergou, que Deus te deu o dom e talvez o dever de realizar aquilo. Enquanto você está enrolando, isso é o alívio da sua concorrência, é o alívio de alguém. Você está tirando o peso deles porque você não está puxando o carro para frente. Se prepara, concorrência, que eu tô tirando a procrastinação de lado. Cara, muito forte isso. Muito forte. Tá procrastinando alguma coisa, doutor? Muitas. Fiz uma lista na academia. Celular aqui, ó. Cara, isso é louco, né? Quando a gente faz essas autorreflexões. Eu não sei você. Provavelmente você costuma fazer. Se você é um cara que lê e é um cara que anota as coisas, você faz muita autorreflexão. Eu tive que fazer uma autorreflexão por conta da minha saúde quando minha esposa falou que estava grávida. Aí eu falei, pô, eu tava com 145 quilos. Eu falei, não dá não, hein? Vai vir uma criança aí. Vai vir, não tá legal, não tá bom. E eu entrei num processo de emagrecimento, procurei um médico, procurei um nutricionista. E só que disso desencadeou muitas coisas. Inclusive eu trouxe ela aqui, a minha nutricionista, e teve um podcast com ela, falou muita coisa. Ela já cuida de mim, já trata de mim já. E rolou um podcast depois do podcast. Eu falei assim, mano, eu preciso conversar com você porque, de fato, teve alguns gatilhos ali e foi muito legal. E quanto ao nosso corpo, você sabe muito bem disso, o quanto o nosso corpo reflete alguns dos nossos comportamentos, né? Ou o nosso corpo é a expressão de alguns comportamentos. E eu tive que, cara, fazer umas reflexões de olhar para mim e falar assim, pô, não tá legal, né? Não tá bacana. Por mais que eu nunca, na minha cabeça, nunca tivesse tido problema com isso. E hoje, por conta das medicações, por conta desse tratamento, eu falo que eu tô vendo uma esperança no futuro de ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. E aí, pra gente finalizar nessa reflexão, o que você tem refletido, aproveitar o final do ano, né? Que a gente faz algumas reflexões. O que você tem refletido para mudar daqui para frente? Cara, mudar, que eu acho que a gente tem que mudar pessoalmente. Eu estou muito focado esse ano nesse crescimento de leitura, de estudos, entendeu? Que é uma coisa que eu sempre quis fazer, que eu vinha né? Procrastinando, vamos falar assim. Sim. Então, a parte de... que eu tenho que estar sempre numa melhora contínua, já que eu sou mentor de médicos, entendeu? Eu quero que eles tenham um refinamento dessas ideias e que eu consiga mudar realmente a vida dos caras. Então, eu acho que fazer a mentoria sair do papel esse ano é uma coisa que, assim, ela já está rolando, mas eu quero a melhor mentoria para médicos, porque, como eu te falei, eu tenho mais 2 sócios, somos 3 médicos que chegaram lá, entendeu? E tá na hora da gente mudar a vida desses caras, porque não dá, cara.
A gente foi num atendimento médico esses dias, 11 horas da noite, já tinha machucado o dedo, chegou um colega, no mínimo 15 anos mais velho que eu, barba por fazer, acima do peso, pouca saúde, via-se isso, né? No semblante, para atender uma luxação de dedo. Você vê que se eu conversar com aquele moleque que prestou residência lá com 16, 17 anos, não era esse o futuro que ele queria estar tendo. E às vezes o que muda é a visão. Precisa enxergar que dá para jogar um jogo diferente. É para todo mundo? Não é. Mas os que a gente conseguir tocar e o cara conseguir ficar mais tempo em casa, top. Tá feito. Doutor, valeu. Muito obrigado pelo papo. Foi um prazer. Eu gostei demais. Espero que você tenha gostado. E você que tá desse lado, que chegou até aqui, cara, se inscreve no canal, pô. Dá uma força pra nós aí. Vai chegar conteúdo pra você toda semana. O link do Instagram do doutor tá na descrição. Tem da clínica também ou é o seu? Tem o meu, da clínica, agora com a clínica nova tá sendo... Mas não tem muita coisa lá. Vai no meu que a gente vai encaminhar depois pro da clínica. Beleza, então vai aqui na descrição, tem o link do Instagram do Dr. Antônio. O meu também, segue a gente lá, se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo Onboarding Podcast.